Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um videozão aqui pro canal. E o assunto hoje é seleção brasileira do Dorival Júnior, cara. Cara do céu, tá se tornando um assunto muito sério isso aí. Tipo, ninguém tem confiança na seleção, cara. Essa partida contra a Venezuela não foi de todo mal. Primeiro tempo jogaram bem, de fato. O Dorival começou com uma escalação boa. Os jogadores estavam conectando jogadas, estavam conseguindo finalizar. Tiveram algumas chances de gol. Teve o gol do Rafinha de falta, né? Teve um lance de pênalti no segundo tempo também, né? Mas o segundo tempo foi outra história, cara. Não dá pra comparar e eu não sei o que me deixa mais com medo. Se é um Brasil que começa bem e fica mal de repente, ou se é um Brasil que joga todo mal, os 90 minutos mal. Cara, é aterrorizante. É horrível o jogo da seleção hoje. O Dorival não consegue. Na verdade, o que ele conseguiu fazer de bom, que foi organizar um time pro primeiro tempo. No segundo tempo, ele virou a casaca, ninguém entendeu o que ele quis fazer, ele encheu de ponta, ele saiu tirando gente que não deveria, inclusive o único 9 que tinha no time, que estava escalado, e era o único 9 que foi convocado, ele tirou para colocar um que não tinha nada a ver. Acabou que ninguém conseguiu produzir, ninguém conseguiu fazer nada. Os pontas tentando fazer jogadas, obviamente, pelas pontas e jogando muita bola dentro da área, mas ninguém tava lá para cabecear. Então, foi horrível. O segundo tempo foi horrível, foi uma coisa que deu mais medo do que nos outros jogos. Teve tudo que tem na Sudamérica, né? Todo tipo de alvoroço que tem. Teve invasão de campo, teve gente ligando os irrigadores para paralisar o jogo. Teve muita coisa aí para atrapalhar o jogo, que eu não vou entrar no mérito, deixo pra lá isso. Mas a seleção não jogou bem. O Vini, por incrível que pareça, fez um primeiro tempo bom em vista dos jogos que ele já tinha vindo da seleção. Cara, de longe foi o jogo mais esquisito, estranho que a gente já viu nesses últimos dias. Foi um primeiro tempo bom até, não foi, foi excelente não, mas foi um primeiro tempo bom. Já o segundo, cara, horrível. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui num conteúdo que eu separei aqui pra gente ver como a seleção se comportou, né? Primeiro eu vou mostrar aqui o gol do Rafinha, né? Pra ser a capa dessa revista aqui. Eu não vou falar só da seleção hoje, né? Vou repassar algumas coisinhas ali a mais, mas vamos começar com o gol do Rafinha aqui, só pra gente dar uma olhadinha. Galera, um golzinho aí de falta. Fazia tempo que o Brasil não fazia gol de falta, né? Não marcava. 19 anos aí, né? O último foi com o Roberto Carlos contra a própria Venezuela. Então, saindo dessa seca aí, né? 19 anos. E eu quero ver um vídeo aqui do Jorge Igor falando um pouco sobre a seleção, sobre o desempenho da seleção nesse último jogo e um pouco sobre o Vinícius Júnior, né? Que foi o grande centro das atenções aí. Inclusive, ele perdeu um pênalti que foi... Nossa, isso aí foi muito discutível. Cara, que jogo, velho. Que jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Da TNT Sports, e vou dizer pra vocês, eu gostei do primeiro tempo do Brasil. Aquele Brasil mais travado, com pouca fluidez nas jogadas ofensivas, não foi o que a gente viu ontem. As jogadas apareciam. O Brasil conseguia encontrar espaços com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, o jogador que precisa desse corredor para avançar, para fazer jogadas de profundidade. O Savinho buscava muito o jogo pelo lado direito, o Rafinha circulando, o Vinícius Júnior mandando bola na trave. As jogadas apareciam, o Gerson e o Guimarães aparecendo nesse apoio. Eu gostei da movimentação do Brasil. O Wanderson apoiando um pouquinho, não tanto quanto eu esperava que o Wanderson pudesse fazer, porque é o que ele faz no futebol francês, mas também ajudando, também participando. E o Brasil foi pro intervalo vencendo com merecimento. O Brasil era o time que criava chances mais envolventes, mais lúcidas no ataque. E um gol de falta do Rafinha, que o Brasil não fazia há quase 2 décadas, um gol de falta na eliminatória. Eu acho que colocou... Eu não gosto muito de usar o termo justiça, mas acho que ele deu uma leitura mais precisa do que era o jogo até aquela altura. O Brasil indo para o intervalo com uma vantagem, era superior à Venezuela. A dinâmica do jogo do Brasil, ela fluía melhor do que a da Venezuela. E fluía melhor que a própria dinâmica do Brasil em relação a jogos anteriores. Isso é um ponto muito importante. O Brasil não ganhou
dessa vez, não ganhou ontem. Mas eu acho o desempenho do Brasil melhor do que na vitória contra o Chile, por exemplo. Foi o outro jogo fora de casa, o último jogo fora de casa antes do jogo de ontem, mesmo não tendo vencido o jogo. O problema é que o Brasil tinha erros defensivos. O Brasil tinha 2 erros graves. Erro de posicionamento defensivo, muitas vezes os venezuelanos aparecendo livres na área, como o Rondon, por exemplo. Chegou a aparecer livre, chegou a dominar a bola para girar e tal, um atacante experiente, um atacante que tem essa presença de área. E o Brasil vacilou um pouco nessa colocação. E erros de saída. Alguns cometidos pelo Ederson, inclusive. Um deles quase deu de graça um gol para a Venezuela. Mas o Luiz Henrique, de novo. Luiz Henrique entrou, com 1 minuto já colocou uma bola em profundidade, onde o Brasil quase poderia ter feito o gol. Depois lançou outra, depois arrumou 2, 3 escanteios pro Brasil em sequência, tentando limpar a marcação. Entrou bem de novo o Luiz Henrique. Ontem não conseguiu fazer gol da vitória e tal, não conseguiu marcar. Mas, novamente, a dinâmica do Brasil melhora. O Brasil cresce em termos ofensivos com a entrada do Luiz Henrique. Mas também, nesse combo de alterações, ele tirou o Igor Jesus, que vinha sofrendo com a marcação da Venezuela. O Wilker Ángel, pra mim, foi o melhor em campo ontem, o zagueiro da Venezuela. Cortou todas, ou um dos melhores em campo. E aí, quando o Dorival faz essa troca, que ele tira o Igor Jesus e põe o Paquetá, e tira o Savinho pra botar o Luiz Henrique, não tem 9. O Rafinha vai fazer o meio do ataque, com o Luiz Henrique na direita e com o Vini na esquerda. E esse é um ponto. O Dorival só convocou o Igor Jesus de camisa 9. Você não tinha nem o Endrick pra fazer a função. Eu sei que o Endrick não joga há um mês. Não tô dizendo que foi absurda a não convocação, mas não tinha outro. O Rodrigo machucou, é o cara que quebra o galho ali. O Endrick seria o reserva imediato ali para uma faixa central de ataque. Também não tava. Você teve que colocar o Rafinha. E o Rafinha não produziu tanto jogando pelo centro do ataque, né? Foi uma dificuldade que o Brasil teve. Mas, repito, o Igor Jesus também vinha encontrando dificuldades. Também não foi um jogo, né, do mesmo nível dos anteriores do Igor Jesus com a camisa da seleção. Eu acho que é muito mérito da marcação venezuelana, principalmente do Wilker Ángel, o zagueiro que anulou várias tentativas ofensivas do Brasil. O Rodrigo na seleção entrega mais do que o Vinícius. O Rafinha na seleção entrega mais do que o Vinícius. Não entregam no mesmo nível dos clubes, é muito difícil. Mas eles entregam mais do que o Vinícius Júnior. O Vinícius não consegue, né? O Magalhães entrega mais do que o Vinícius na seleção, enfim. O Vinícius não consegue. Nesse momento, o saldo do Vinícius sendo muito justo. E aqui tá um cara que defende o Vinícius quando tem que defender, por exemplo, da injustiça que eu acho que ele sofreu na bola de ouro, e um cara que tá muito à vontade pra fazer as críticas sempre na bola com o Vinícius Júnior. Tudo aqui é na bola, irmão. Eu acho que o déficit tá aí, tá evidente. O déficit é claro. Em termos de entrega da seleção brasileira, o Vinícius tá devendo. Olha que ontem ele não fez um jogo ruim, tá? Se você pegar a linha do tempo do Vinícius na seleção, se você comparar com outros jogos, se você pegar o que é o Vinícius depois da Copa até aqui, esse jogo de ontem, o primeiro tempo, claramente é top 3 de qualidade com as camisas da seleção. O primeiro tempo, o segundo já não é. E o pênalti perdido, eu acho que ele provoca um abalo ainda maior. E tem um ponto que eu quero destacar aqui. Eu não sei em que circunstâncias foi definida a ida do Vinícius pra bater esse pênalti, tá? Eu não sei. Eu acho que tem que ter um batedor oficial sempre. Galera, essa última questão aí do batedor, eu também concordo. No caso, tinha que ser o Rafinha, né, cara? O Rafinha, fez um gol de falta, fez um gol de pênalti no último jogo. Ele era o que tava mais confiante nesse jogo pra bater, né? Então, cara, vai lá e bate o pênalti e marca lá a pontuação que precisa pra seleção. É a seleção, não é seu clube do coração, não. Não é pra fazer moral média com o torcedor, não. Dar a bola pro cara que supostamente precisa ter uma moral. Cara, pra quê? Não precisa, é seleção. Seleção tá lá pra ganhar, a gente tem que tá lá pra ganhar. Fazer outra coisa não, isso aí deixa pra fazer no seu clube, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas enfim, quero dar uma olhadinha aqui no vídeo do Futirinhas também. Eles falam algumas coisas interessantes aqui também, que eu concordo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se domina contra uma Venezuela, você tem que enfiar 1, 2, 3, você tá, é normal, sei lá, depois do segundo tempo o time dá uma esfriada. Dá uma esfriada, é comum, mas você só faz 1-0, você faz o quê? Você cria a oportunidade da super Venezuela, a melhor Venezuela de todos os tempos, fazer um golzinho aí, complica. Então, primeiro tempo do Brasil, o Brasil criou muita chance. Dá pra falar, faltou pontaria? Não, porque o goleiro trabalhou. O goleiro fez muitas defesas ali, o Romo foi muito bem, né? Teve a bola na trave do Vinícius Júnior, uma excelente jogada com o Savinho. O Savinho dá um passe de L1 e triângulo por cima, o Vinícius recebe na frente do Romo e acaba chutando na trave. Mas, né, o Brasil saiu só com 1-0. E o jogo, cara, o segundo tempo parecia outro jogo. Outro jogo. O que o Dorival acertou na escalação
na inicial, ele cagou no segundo tempo completamente. É preguiça. Né? É, completamente. E é aquela coisa que a gente sempre pega no pé de técnico brasileiro. Ai meu Deus, preciso atacar. Põe atacante aí. Vai enfiando atacante. Aí é aquela coisa que eu sempre falo. Se fosse assim, então você pega 10 jogadores da linha, bota 10 atacantes, se isso aí fosse primordial, alguma coisa. Às vezes você não precisa. Sempre fala 3-5-2. 3-5-2 não é defensivo, porra. 3-5-2 pode ser ofensivo. Você mete uns ala, vai pra cima dos malucos, e é isso. Não é definição. Quantos atacantes você tem dentro de campo que vai dizer se o time é ofensivo ou não. Quando eu falo que o Dorival tem tesão em ponta, o que ele fez? Ele botou todos os pontas pra jogar. Todos entraram. Todos entraram em campo. E, cara, não tem nenhum problema com isso. Tem ponta. Ó, ele terminou o jogo com o Estevão, Gabriel Martinelli, o Rafinha que jogou no meio de campo, tá? Luiz Henrique e Vinícius Júnior, tudo ponta. Ganhar o bicho. 5 pontas. 5 pontas. Sabe quantas pontas tem um campo de futebol, Eduardo? 2. Pois é. Terminou com 5 pontos. Então, aí ele tirou o Igor Jesus, que realmente não foi bem hoje e tal. Mas assim, é o único centroavante de referência. Não tira. Deixa ele lá. Deixa ele lá, porque ele é a referência. O que ele fez? Ele tirou o Igor Jesus pra botar o Vinícius Júnior de 9. Acabou, mano. Já tava no segundo tempo ruim. Acabou. Tirar o Igor Jesus, por mais que ele não tivesse bem, foi um erro, porque tirar o Vinícius da ponta, que já não tava bem no segundo tempo, pra enfiar no meio dos zagueiros, você destruiu o cara. Você destrói o efeito surpresa dele. No Real Madrid ele não faz isso. Ele não é 9, ele nunca foi. Ele se intercalava com os 2 atacantes, cara. E por isso que eu sou contra convocar um monte de ponta, porque o Dorival é isso aí. Tá precisando atacar, enche de ponta no time. Aí fica aquele 2 corredor com um monte de cara enfiado nas pontas, não tem subida de lateral, porque assim, até isso acaba atrapalhando. Porque os pontas do Brasil jogam tão perto da linha de fundo, tanto o Vinícius quanto o Savinho, que não tem como o Abner e o Wanderson chegar pra fazer ultrapassagem, porque eles estão toda hora lá enfiados na ponta, pressionados. Eles têm que puxar mais pra dentro, tem que buscar mais o jogo. O Vinícius no primeiro tempo até fez bastante isso, o Savinho fez bastante isso. No segundo, o Dorival, não sei o que ele fez, ele tirou tudo isso do time, cara. Ele destruiu um time que tava arrumadinho. Quando ele tira o Bruno Guimarães e o Igor Jesus, cara, ele destruiu o time, assim, ele acabou com o time. Acabou. Galera, o Dorival é complicado, ele é confuso na escalação dele. Parece que ele não tem um plano de jogo correto ali. Falar, pô, se tem um lateral aqui, eu vou colocar ele na lateral. Se tem um ponto aqui, eu vou colocar ele na ponta. Tem um meio, eu vou colocar ele nessa posição aqui. Vou colocar ele de volante. Não, ele dá um bug na cabeça dele e ele sai colocando gente que não tem nada a ver em posição que o cara nunca jogou. E acaba se tornando uma bagunça. Vira uma bagunça, ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue trabalhar a criação de jogada, fica todo mundo entupido, entalado de função que não é a sua. Então, cara, acabou com o jogo. O Dorival acabou com esse jogo contra a Venezuela, velho. Não dá. O Dorival é muito aleatório, cara. E aqui foi o pênalti, velho, que o Vini perdeu. Cara, ele perdeu esse pênalti aí e é aquela polêmica lá do Rafinha ter batido, né? O Rafinha tinha que ter batido esse pênalti, garantir lá seus pontinhos lá e ficar na segunda posição. A gente iria garantir ali nossa segunda posição, mas é uma bosta, cara. Nossa, aí foi os irrigadores que a galera ligou lá. Inclusive foi bem quando o Estevão entrou, então o Dorival ainda fez essa, colocou o Estevão no finalzinho só pra queimar ele, encheu o campo de ponta, não sei pra que, ninguém entendeu. E aí ficou, a galera começou a invadir campo, ligar irrigador, fazer gracinha, teve expulso. Não, foi um circo esse jogo, cara. E aí, fim de jogo, né, 1-1, golzinho aí do Rafinha e só, mano, o Dorival não conseguiu mais nada. E passando aqui, só o resultado aqui, só pra gente não ficar muito triste com o empate, apesar de ser um empate, foi com um empate com gols de derrota, né, mas aí o Paraguai ganhou de 2-1 da Argentina, né, a Argentina aí, a gente também perdeu, né, pro Paraguai, mas em vista do nosso empate, agora foi a vez da Argentina aí tomar um calo dos paraguaios. E, cara, a título de menção honrosa aqui, Portugal meteu aí 5-1 na Polônia, né, Cristiano Ronaldo deixou 2, deixou um de pênalti, marcou um outro de voleio, né, separei aqui o voleio que ele deu, genial, Cristiano Ronaldo, 39 anos aí, e fazendo gol de voleio ainda, cara, impressionante.
Mano, o que esse cara joga é surreal, cara. O cara tem praticamente 40 anos de idade, velho. Putz, não tem base, velho. Cristiano Ronaldo é um monstro do futebol, véio. E é isso, galera. Só pra passar essa informação aí da seleção, né? Dessa seleção do Dorival Júnior aí, que é horrível. Ele não consegue montar um time. Tomara que o Pep Guardiola venha. Ah, cara, preguiça de assistir esse jogo da seleção. Mas é o que a gente tem, né? Infelizmente. Vamos esperar aí agora o próximo jogo contra o Uruguai. Vai ser em casa. E depois só o ano que vem, né? Esse aí vai ser o último jogo aí desse ano de 2024. Acredito que no próximo jogo talvez a gente já tenha o Neymar aí, né, em campo, convocado, mas para isso a gente precisa ver como é que vai ficar a situação dele lá no Hilal ainda, né? Então não tem nada confirmado ainda. Mas é isso aí, beleza? Tamo junto, deixa um likezão aí no vídeo, comenta o que você achou, se inscreve no canal, beleza? E é nóis. Valeu, falou, fui e até o próximo vídeo.